Olá, meus alunos dos terceiros anos. Vamos dar início à nossa terceira aula, né, do terceiro bimestre, tá? Espero que vocês gostem, tá certo? O tema da nossa aula de hoje, tá? Ginástica como saúde, lazer, trabalho e educação física, tá? Espero que todos estejam bem, que Deus abençoe todos vocês, tá? Vamos lá dar início à nossa aula, ok? Pronto, aqui o tema, né? Ginástica como saúde, lazer, trabalho e educação física. Agora nós vamos aqui o seguinte, ó, esse artigo aqui, essa situação aqui de ginástica eu peguei através do governo de Pernambuco, tá? Por isso que tem dizeres aí de Pernambuco, ok? Mas é muito bom, eu já dei uma estudada boa, é muito bom. E aqui vai falar tudo sobre a ginástica, tá certo? Pois vamos lá. As múltiplas faces da ginástica na atualidade. A ginástica chega aos nossos dias com o acúmulo de conhecimento e prática desenvolvidas pela humanidade ao longo da história. Hoje, uma prática corporal com inúmeras faces e objetivos. A ginástica é classificada segundo seus objetivos dessa forma. Podemos identificar os seguintes, né, os tipos de ginástica. Vamos lá: ginástica estética, ginástica postural, ginástica de reabilitação, ginástica de reparação ou condicionamento físico, ginástica laboral, ginástica de lazer e ginástica esportiva. Essas ginásticas aqui, pessoal, depois, no decorrer da aula, eu vou explicar de uma por uma, tá? As suas finalidades, suas funções, ok? Aí aqui já fala o seguinte, ó. É a ginástica que tem como objetivo melhorar a aparência corporal. Então, o objetivo da ginástica é melhorar a aparência corporal, tá certo? Fique bem claro. Tudo que eu estou falando aqui relacionado nessa aula, ela vai estar no formulário, tá? Então, prestar bem atenção, ok? Vamos falar um pouco da história, né? Da ginástica, como aconteceu, onde foi, né? A ginástica tem como finalidade estética, ela surge na antiguidade, mais precisamente na Grécia Antiga. E ganha bastante notoriedade no Brasil, a partir da década de 80 e 90 no século XX. A abertura de inúmeras academias de ginástica em todo o país foi impulsionada pela diminuição do tempo e espaço para a prática de atividades físicas e pelas descobertas científicas, as quais apontaram como meio de obter melhor qualidade de vida. Além disso, houve a supervalorização de um padrão corporal forte, malhado, estabelecido pela sociedade de consumo e proclamadas pela mídia, tá certo? É um pouco da história da ginástica. Com o crescimento da procura pela ginástica estética nas academias e com a intensificação do apelo midiático com relação ao corpo perfeito, cresce o aparecimento de distúrbios de imagem corporal, o consumo de medicamentos para emagrecimento, a adesão a dietas prejudiciais, a utilização de substâncias nocivas à saúde, como, né, o anabolizante, que foi falado em aula passada, tá? Quais são os conceitos, né? Vamos falar aqui alguns conceitos. Imagem corporal, né? Aquela imagem da pessoa, né, do corpo. É a figuração do próprio corpo formada e estruturada na mente da mesmo indivíduo, ou seja, a maneira como o corpo se apresenta para si próprio. É o conjunto de sensações sinestésicas construída pelos sentidos, audição, visão, tato e paladar, oriundos de aparências vivenciadas pelo indivíduo, em que referido cria o referencial do seu corpo para o seu corpo e para o outro, sobre o objeto elaborado, ok? Padrão corporal. Padrão corporal é um modelo corporal determinado pela sociedade como um corpo perfeito, o belo, o ideal de ser naquele momento. Estar distante desse padrão é sinônimo de estar fora de moda, né? No momento, né? Fora do momento, né? Da atividade. Anabolizantes são drogas fabricadas geralmente do hormônio masculino testosterona produzido pelos testículos. Eles ajudam no crescimento de músculos, né? O efeito anabólico, e no desenvolvimento de características sexuais masculinas, como pelos, barba, voz grossa, etc. O efeito androgênico, isso aqui já foi falado, né, na aula passada, ok? Aí agora nós vamos falar sobre a ginástica postural, né, que faz parte dos tipos de ginástica, né? A ginástica preventiva que melhora a postura e o bem-estar,
cujos objetivos, preste bem atenção, são fortalecimento da musculatura de apoio, da coluna e das articulações, e o alongamento das principais cadeias musculares que influenciam a postura corporal. Essa ginástica ganha cada vez mais importância em virtude da ocorrência crescente de problemas na coluna vertebral, por causa da permanência frequente de posturas incorretas no trabalho, na escola e em casa, especialmente no uso de computadores, né? Da nova tecnologia, velha postura, né? A ginástica ela vai melhorar a sua postura, né? E fortalecer aqueles determinados grupos musculares, tá? Ó, os desvios que acontecem, né? Por isso que as pessoas procuram a questão da ginástica postural. Coluna vertebral normal, olha aqui a diferença. Ó. A lordose, que é como se a coluna fosse para dentro. Ó. A cifose é como se a coluna, ó, um Czinho aqui para fora. E a escoliose, que é o Szinho, ela torta demais, ó, tá vendo? Aí ela fala o seguinte, os desvios posturais são causados principalmente pela permanência de posturas incorretas por tempo prolongado. A má postura pode ocasionar enrijecimento das articulações vertebrais e um encurtamento de músculos, modificando assim as curvaturas, né, no caso as curvaturas, no caso aqui, ó, normais da coluna vertebral. Isso aqui é o que acontece quando você não tem postura. Você pode adquirir qualquer tipo desse aqui, ó, de problema na coluna, tá? Então tem que ficar esperto, ligado, para não acontecer isso. Postura normal e lordose. Uma boa postura é a atitude que uma pessoa assume utilizando menor quantidade de força muscular e, ao mesmo tempo, protegendo as estruturas de suporte contra os traumas. É o aumento normal da curva lombar, levando a uma acentuação da lordose lombar normal, a hiperlordose, como é que fica aqui, ó, né? Os músculos abdominais fracos e um abdômen protuberante são fatores de risco. Tem como características a dor nas costas em pessoas com aumento da lordose lombar ocorrida durante atividades que envolvem a extensão da coluna lombar, tal como ficar em pé por muito tempo, que tende a acentuar a lordose. A flexão de tronco usualmente alivia a dor, de modo que a pessoa com frequência prefere sentar ou deitar. Então, assim, tem que ter cuidado, né? Eu já falei isso várias vezes também em sala de aula, quando tinha, né, as aulas presenciais, que a gente tem que ter sempre uma postura adequada para não adquirir esse tipo de problema aqui na coluna. Outros problemas aqui, ó, a cifose e a escoliose. É definida como aumento anormal da concavidade posterior coluna vertebral, sendo as causas mais importantes dessa deformidade a má postura e o condicionamento físico insuficiente. No caso da cifose, ó, como é que fica aqui, ó? Então, essa curva aqui todinha, ó. Horrível, né? Sem falar nas dores, né? A escoliose é a curvatura lateral da coluna vertebral, podendo ser estrutural ou não estrutural. Preste bem atenção. A progressão da curvatura na escoliose depende, em grande parte, da idade que ela inicia e da magnitude do ângulo da curvatura durante o período de crescimento do adolescente. Adolescência, no caso. Período este em que a progressão do aumento da curvatura ocorre numa velocidade maior. O tratamento fisioterápico, usando alongamento e respiração, são essenciais para melhor do quadro. Aqui diz o seguinte, que quando você está em crescimento, caso adolescente, né? Até, se você não tiver uma postura adequada, ela vai ficar desse jeito aqui, ó, como se fosse um S aqui lateral, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Até porque você pode chegar ao ponto de ter que usar aqueles coletes, né, que ninguém quer, porque acha horrível e tudo, tem vergonha, então a gente tem que fazer por onde. Aí nós vamos falar agora da ginástica de reabilitação, né? Quando a pessoa tem um problema, aí você tem que fazer essa ginástica aqui, né? Geralmente os fisioterapeutas é quem fazem, tá? Vamos lá, a definição dela. A ginástica de reabilitação, né? Ginástica que tem como objetivo de reabilitar movimentos comprometidos de forma parcial ou total. Os exercícios da ginástica de reabilitação são geralmente utilizados na fisioterapia com orientação do profissional especializado. Então aqui já diz, ginástica de reabilitação, você vai reabilitar, ou seja, você vai melhorar aquele problema que você tem. Isso é passado por um médico, né, no caso um ortopedista, para que você faça o tratamento com um fisioterapeuta, tá? A ginástica de condicionamento físico
Muito importante também. Essa ginástica tem como objetivo dar condições de força, forma física, flexibilidade, resistência, etc. Necessárias para o indivíduo desenvolver uma determinada atividade, seja esportiva, profissional ou cotidiana. Com descondicionamento, a ginástica, são atividades que você vai adquirir resistência, né, força, né, flexibilidade e assim por diante, tá? Aí vamos às capacidades físicas condicionadas, né? Vamos começar com a flexibilidade. É a capacidade de realizar movimentos de grande amplitude sem que ocorram lesões. A flexibilidade é uma qualidade física que depende do comprometimento de certos músculos e da elasticidade de certas estruturas articulares, tendões e ligamentos, cápsulas articulares e ainda das formas de esqueleto, fator hereditário e não treinável. Tá? Aí a força é a capacidade, aqui são as definições, né? A força é a capacidade de exercer uma tensão contra uma resistência na ação de elevar, tracionar ou empurrar. O que é agilidade? É a capacidade de alterar o mais rapidamente possível o sentido de deslocamento ou realizar mudanças de direção. Ok? Resistência. O que é? Resistência é a capacidade de manter a atividade física por meio de tempos prolongados, retardando a fadiga. Resistência, essa aqui é muito importante, ó. Já foi falado em aulas anteriores. Ó. Resistência anaeróbica é observada na realização de exercícios de alta intensidade, consequentemente pequena duração, né? Diferente da resistência aeróbica agora. Ó. Resistência aeróbica é a principal característica que apresenta uma intensidade média, moderada e um elevado volume. Manifesta-se de forma global no organismo, né? Aqui, ó, natação, né? Ó. Anaeróbica, né? Diferente, tá? O equilíbrio. O que é o equilíbrio? É permanecer ou deslocar-se numa superfície limitada, vencendo a ação da gravidade sem cair. Aí os tipos de equilíbrio, né? Equilíbrio estático é a manutenção de uma determinada posição fixa no espaço. Equilíbrio dinâmico consiste no resultado da interação de diversas forças dependentes de movimento, execução, massa corporal, velocidade, gravidade, equipamento utilizado e etc. Tá? Velocidade, qualidade particular dos músculos e da coordenação neuromuscular, permitindo uma execução rápida de movimentos com intensidade máxima e duração breve ou muito breve. Tá? Ó, aqui, ó, fala do equilíbrio, né? E aqui é a velocidade, na pista de atletismo, né? Uma das provas de velocidade. Ginástica laboral, essa é uma ginástica muito utilizada, né? Vocês vão entender por quê. Tá? Tem empresas, essas empresas grandes, elas utilizam muito o profissional de educação física, né? O educador físico para fazer esse tipo de atividade aí, ó. O que é que significa a ginástica laboral? A ginástica laboral é definida como realização de exercícios físicos no ambiente de trabalho, durante o horário de expediente para promover a saúde dos funcionários e evitar lesões de esforço repetitivos, doenças ocupacionais. Essa atividade deve ser orientada pelo profissional de educação física, ok? Ginástica esportiva, que a gente viu agora nas Olimpíadas, né? De Tóquio. É aquela que tem como razão de ser a competição, a disputa por medalha, os títulos e os prêmios. A ginástica esportiva é reconhecida pela FIG, né? Federação Internacional de Ginástica, compreende ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica de trampolim, ginástica acrobática e ginástica aeróbica. Né? Os tipos de ginástica aí, esportivas. A ginástica de lazer é a atividade física que proporciona prazer aos praticantes, né? Realizar um tempo livre, né? Andar de bicicleta, jogar basquete, né? Aí aqui é muito importante, tá, gente? Prestar bem atenção, né? Questão de formulário e também as questões, viu? Fundamentos básicos da ginástica. O fundamento básico da ginástica está nas ações corporais essenciais. Quais são elas? Saltar, equilibrar-se, rolar, girar, suspender, balançar e embalar. A compreensão, a vivência e a identificação de suas diversas possibilidades, bem como a de alguns elementos que influenciam a sua execução, são necessários para a ampliação e o aprofundamento de conhecimento da ginástica como prática esportiva e de lazer. Importantíssimo, tá? Saltar, o que é o saltar, né? Falando aqui dos fundamentos. Desprendem-se de ação da gravidade, manter-se no ar
e cair sem se machucar, né? O salto tem 3 fases, ó. O impulso, fase de voo e a aterrissagem, tá? Presta bem atenção nisso aqui, tá? Saltos podem ser executados em 2 planos, né? Os tipos de planos, ó. Plano vertical e plano horizontal, ó. Plano vertical e plano horizontal, ó. Ok? Com as pernas unidas ou afastadas, grupadas, carpadas ou estendidas e combinadas com giros. Aqui, ó. Pernas unidas, afastadas, grupadas, carpadas, estendidas ou combinadas em giros. Ó. Bem direitinho explicado aí, tá? Equilibrar-se, permanecer ou deslocar-se numa superfície limitada, vencendo a ação da gravidade, né? O equilíbrio pode ser executado e utilizado o apoio de um pé chapado, um pé na ponta, 2 pés na ponta, joelhos em escápulas, mãos em antebraços, cabeça e mãos, ó. Aqui, ó. Primeiro, um pé chapado, um pé na ponta, 2 pés na ponta, joelhos, escápulas, né? Joelhos, escápulas, antebraços, mãos e antebraço, no caso, né? Cabeça e mãos, ó. Ok? Para a próxima. Questão do girar e rolar. Dar volta sobre o eixo do próprio corpo. Os giros podem ser executados em 3 eixos corporais, longitudinal, transverso e anteroposterior. Que é a figurinha mostrando aqui cada tipo de giro de rolar, ok? Eixo longitudinal, né? Estende-se na posição em pé e em sentido crânio-caudal, cabeça-pés. E orienta-se perpendicularmente ao chão. O eixo antero-posterior estende-se em sentido antero-posterior da superfície, antero para o posterior, ou do dorso para a frente do corpo. Aí o eixo transverso estende-se da direita para a esquerda ou vice-versa. Ó. Aqui as figurinhas mostrando aqui o eixo longitudinal, ó, o eixo antero-posterior e o eixo transverso, tá? E para a gente finalizar a nossa aula de hoje tem a curiosidade, né? Curiosidade é essa, gente, que tá também em perguntas lá do nosso formulário, ó. Vamos lá, curiosidade interessante com a ginasta brasileira Daiane dos Santos criou em 2003, junto com o técnico ucraniano Oleg Stapenko, o salto duplo twister carpado, que consiste em um salto com giro em torno do eixo longitudinal, com um duplo mortal na posição carpado, eixo transverso. A Federação Internacional de Ginástica batizou com o sobrenome de Ginástica dos Santos, tá? Aqui são os locais onde foram pesquisados, né, ó, esse estudo, né, de hoje, ó, quem quiser dar uma olhadinha, principalmente aqui a questão desse salto dela, tá? Eu espero que todos tenham gostado da aula de hoje, tá certo? Um abraço a todos, fiquem com Deus e em paz, tá? Até mais, até a próxima, ok?